Agora eu vou passar a fala para a professora Fabíola para a gente estar dando sequência com o professor César. Tá? Muito obrigada. Querida, obrigada, eu estou à disposição. Nossos agradecimentos à professora Rosane Ferreira e à mediadora Viviane Araújo. Agradecemos também a parceria da SEDUC Maranhão pela disposição da professora para o seminário virtual de Barra do Corpo. Nesse momento, iniciaremos a terceira palestra, Experiências e Código do Programa Educativo Brasília Tátil, Experiência com Artes Visuais para Pessoas com Deficiência Visual, com o professor César Magalhães. Convidamos o professor Antônio Wilson para fazer a mediação. Wilson. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra para mim estar participando desse momento inclusivo no nosso município. Vou agora apresentar para os senhores e senhoras o senhor César Ascar Magalhães, que é graduado em artes, especialista em artes plásticas, foi a pessoa que forjou o projeto Brasília Tátil, dando a oportunidade às pessoas com deficiência a reconhecer a arte através do toque. César também foi presidente da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, a BDV. Hoje é diretor de comunicação da mesma. Teve a honra de participar da criação da ONCB, Organização Nacional dos Cegos do Brasil. E, para mim, é uma honra apresentar o César, porque, além de amigo pessoal, é meu orientador e mestre. E, César, seja bem-vindo à nossa cidade, mesmo que virtual. É sempre bom e salutar ouvir sábias palavras e ter mais um conhecimento do papel da pessoa com deficiência na arte. Olha, não estou ouvindo. Liga o teu áudio, César. O meu áudio tá ligado? Estão me ouvindo? Não, ficou silencioso para mim e eu fiquei sem saber se tinha dado alguma pane aqui. Bom, meu nome é César Ascar. Em primeiro lugar, agradeço o convite, viu, Antônio Wilson? Você sabe o orgulho que eu tenho de você, da tua história, de ter te conhecido. E o convite chegando através de você já me deixa cheio de orgulho também. Eu tenho 56 anos de idade, tenho cabelo grisalho, né? Estou aqui usando fone, justamente por causa de ser deficiente visual. Através do fone eu consigo interagir melhor com o computador, porque eu consigo ouvir não só a minha voz e a voz de vocês, mas o leitor de tela do computador através do meu fone. Inclusive, o leitor de tela não aparece para vocês, só para mim, né? Não está interferindo, né? Não interfere. Tá. Hoje, completando essa descrição aí também, ó, eu não sei, eu não estou vendo a mim mesmo na tela. Dá para ver minha camiseta aí? Dá para ver a camiseta sim, professor. Pois é, ó, essa é a logomarca do Brasília Tátil, do projeto, né, do Programa Educativo Brasília Tátil, e aí eu fiz questão de ficar uniformizado aqui. Tá, eu vou colocar uma apresentação e, durante a minha fala, as imagens vão estar colaborando, né, com essa minha explanação. Tá? E aí vocês têm um pouquinho de paciência aqui, porque a minha interação com o Google Meet tudo é uma novidade ainda. Tá? Tá, aí tá aparecendo uma foto aí para vocês? Tá sim, professor. Tá aparecendo uma fila com 5 pessoas. Então tá. Eu fiz uma apresentação de slide e
conforme eu desencadear esses slides, eu vou contando a história para vocês. Esse aqui, ó, do canto à esquerda aí de quem olha, de óculos escuros, sou eu ainda sem o cabelo grisalho, né? E essa foto é de 2005, onde começa toda essa história que eu vou contar, que desembocou no Programa Educativo Brasília Tátil. Esses são colegas meus, deficientes visuais, e nessa foto a gente está no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais. Atrás, essas pessoas, aqui ao meu lado o Márcio, depois o Ferreira, o Paulo e o Flávio. Na época, a gente formou um grupo chamado Artes Táteis, que eu vou falar um pouco sobre ele, e que era um grupo de artistas com deficiência visual. E atrás da gente tem uma placa feita com um mosaico de cerâmica que a gente confeccionou para ser a placa da escola. Confeccionamos à mão e doamos para ser a placa da escola. Essa placa nunca foi afixada, acho que nem existe mais. Nessa época, né, 2005, eu já era deficiente visual há alguns anos. Minha deficiência, como a maioria das pessoas cegas, eu sou quase cego, né? Eu tenho baixa visão, não sou totalmente sem visão. Mas a maioria das pessoas com deficiência visual tem a deficiência adquirida no decorrer da vida. A gente até tem, no senso comum, um equívoco de achar que normalmente as pessoas nascem cegas, né? E normalmente as pessoas não nascem cegas, é uma minoria, é menos de 5% as pessoas que já são deficientes visuais de nascença. A grande maioria tem a deficiência adquirida no decorrer da vida. E em 94, por aí, a minha deficiência já tinha aparecido, já tinha se agravado, e eu abandonei a faculdade de artes, fazia artes plásticas. Eu estava no último semestre e, por causa da deficiência, eu parei de dirigir, abandonei a faculdade, eu não via menor condição de continuar, já não conseguia enxergar nem a lousa e o professor dando a aula, já não conseguia ler, já não conseguia desenhar, né? E devia ter ali cerca de 10% de visão. E em 2005, quando eu fui para o Centro de Ensino Especial, vocês vejam, 11 anos depois, eu aprendi muitas coisas. Uma delas foi uma técnica que uma professora voluntária lá nesse centro de ensino desenvolveu para que a gente pudesse trabalhar com argila. Professora Josimeire, vai aparecer uma foto dela aí mais para frente. Aí a gente trabalhando naquele painel que a gente fez para ser a placa da escola. Aí um cartaz que a professora Josimeire fez, outro, das primeiras exposições que a gente realizou. E aí obras desse grupo que vocês viram ali, eu e meus colegas. Esculturas produzidas por nós nessa época. A gente, nessa época, fazia exposições em faculdades e em pequenas exposições, né, principalmente em faculdades e em centros de ensino. Essa é do Flávio também. Flávio, acho que o mais talentoso de nós, sem dúvida. E então, vou continuar contando a história enquanto vão passando as imagens. Baseado nessa minha experiência, né, eu aprendi a ler com lupa no centro de... Essa escultura é minha, foi o primeiro rosto que eu fiz, essa também. Aí, baseado nessa experiência que eu tive com a argila, vou dar uma pausa aqui, gente, e também aprendi a usar computador, que eu não sabia usar, aprendi a ler com lupa, né? Eu consegui conquistas nesse centro de ensino e aprendi muita coisa com os meus colegas de deficiência. Então, eu decidi voltar à faculdade. Nesse ano de 2005, eu tomei essa decisão. Em 2006, passei
novamente no vestibular, não era um vestibular muito difícil, uma faculdade particular, né, que normalmente é menos concorrido. Não foi por cotas nem nada, vestibular comum, voltei para a faculdade. O currículo havia mudado, então, ao invés de eu voltar e ter que cursar apenas o último semestre, que foi o que eu abandonei, eu tive que cursar mais 2 anos. E nessa mesma época, por influência desses meus amigos, dessa convivência com outros deficientes visuais, a gente formou um grupo e fomos dirigir a nossa entidade, a Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. Eu fui escolhido por esse grupo para ser o presidente da entidade. Essa também é uma escultura minha. A primeira exposição, grande exposição que a gente fez num shopping, ali, aí eu já era presidente da associação, então já tinha todo um engajamento nosso de dar visibilidade às questões da pessoa com deficiência. Cada exposição dessa, a gente sempre levava colegas que trabalham com massagem, colegas músicos, né? Ali acho que tem um colega tocando e tal. E atrás ali, na próxima foto, acho que dá para ver melhor. Aqui dá para ver a data, inclusive, né, da exposição. Nessa foto, por exemplo, tem ali uma câmara escura que a gente fez de tecido mesmo, para que as pessoas entrassem de olhos vendados. Algumas pessoas visitavam a exposição de olhos vendados e guiadas por um dos cegos. E ali ela ia conhecer a escultura que estava ali dentro. Cada dia a gente colocava uma escultura diferente, para que não houvesse influência de narrativas de outros que já visitaram. E a pessoa, então, ia conhecer primeiro pela experiência do tato e depois ela podia ver a obra. Essa é uma escultura do Flávio também. Flávio totalmente cego e aprendeu a trabalhar com argila já depois de cego. Antônio Wilson, aí, na exposição, a gente levava equipamentos, na máquina Perkins, reglete, todos essa computador com DOSVox, que era o que a gente usava na época, todos esses equipamentos que o deficiente visual precisa e usa, a gente também levava para que os alunos conhecessem. O Flávio fazendo escultura ao vivo e as pessoas no andar de cima do shopping olhando. Aqui uma outra exposição que até aparece naquele cartaz anterior, do grupo Artstatus, esse mesmo grupo que aparece lá no primeiro slide, na Mostra de Ciências, aqui um evento grande que acontece esporadicamente na Esplanada aqui em Brasília, um evento bem grande mesmo, e a gente teve um stand lá para mostrar o nosso trabalho. Nesse evento, inclusive, vocês vão ver o Flávio fazendo escultura ao vivo. Esse é o Flávio, a professora Josimeire, que adaptou essa técnica, a técnica de escultura do escultor Israel Islansky, que ela deu uma simplificada. A técnica já é favorável ao trabalho da gente. Aí já é a imagem do Flávio trabalhando, né, nesse evento. Esse evento eu não tenho certeza da data, mas em alguma imagem aí vai aparecer, eu dou uma pausa. E dessa experiência eu estou mostrando e falando sobre isso. Olha ali, no mesmo evento, ele trabalhando e alunos surdos ao redor dele, comentando que eu não entendo e nem tenho como enxergar o que eles falam em Libras, né? Então, dessa experiência do Centro de Ensino Especial, da associação, das exposições que a gente vinha realizando, da convivência com meus colegas, com o grupo, que isso tudo teve influência na faculdade. Nesse período eu tinha voltado para a faculdade. E com as ferramentas que o Centro de Ensino me deu, né? A possibilidade de usar um computador para anotar minhas coisas, para fazer uma pesquisa. Esse é o trabalho já realizado, né? Que ele estava ali fazendo ao vivo. Então,
Ó, deixa eu dar uma pausa para ver a data aqui. Ó, 2006, né? 2006. Aqui dá para ter uma noção do tamanho do evento. Isso é só um pedaço dele. Aqui, uma exposição no Terraço Shopping, um shopping grande aqui de Brasília. Essa tem poucos registros. Cultura do Flávio, essa do Palhaço. Essa também. E aí, aqui, Teatro Nacional, está o Ferreira, à esquerda, ao centro, o Paulo e o Flávio. O Flávio vai aparecer mais aí, porque continuou. O Ferreira e o Paulo pararam de trabalhar com as esculturas, porque era um trabalho muito difícil. Todas essas imagens que vocês vão vendo, aí tem as esculturas em cima de um cubo, tem aquela câmara escura para a pessoa entrar sem ver as esculturas. Tudo era a gente mesmo que fazia. Cada cubo desse era a gente mesmo que comprava madeira e parafusava, e carregava, e montava e desmontava a exposição. Muitas vezes as esculturas se quebrando. E isso foi desestimulando, né? Mas eu estava à frente da associação, o Flávio estava na associação junto comigo, Antônio Wilson também, o professor Antônio Wilson também era dirigente da entidade nessa época, se eu não me engano. Então a gente seguiu, eles dois, o Ferreira aí à esquerda, né, o de pele escura aí à esquerda, e o Paulo, esse calvo aí ao centro, eles começaram a trabalhar com massagem, mas aí justamente por isso eles vão aparecendo as imagens aí na exposição. Isso foi do Teatro Nacional em Brasília, quer dizer, um local importante, né? E eles ali trabalhando com massagem. A gente trazia para junto da exposição colega com cão-guia, colega que é músico se apresentando, colegas que trabalhavam com massagem. As pessoas que chegavam na exposição podiam tocar as obras. A gente sempre fez questão de que na nossa apresentação do nosso trabalho artístico também tivesse presente todo esse mundo da nossa deficiência. Aqui, eu termino essa primeira parte da minha apresentação. Isso foi o meu trabalho de estágio na faculdade, aí já é 2008, e está ali o Flávio fazendo uma escultura ao vivo para os meus alunos do estágio. Nessa época foi que nasceu a ideia do Programa Educativo Brasília Tátil. Justamente da minha experiência vivida ali no centro de ensino, na convivência com os outros deficientes visuais e ao mesmo tempo, da minha formação de arte educador, eu quis escrever um trabalho monográfico que falasse disso tudo. E nesse meu trabalho monográfico, no meu trabalho final de faculdade, o objeto de pesquisa são justamente as pessoas com deficiência visual, e eu próprio sou um dos observados. Aí eu tive que buscar uma metodologia, que servisse, né, onde isso fosse possível, seria a melhor forma de dizer, aonde quem faz o estudo também é observado, também é estudado, sem nenhum problema ético no trabalho, né? E aí encontrei uma metodologia, eu depois vou disponibilizar para quem quiser esse trabalho. É claro que é um trabalho de 2009, 2008, 2009, então, se eu fosse escrever ele hoje, teria mais conteúdo de experiências que eu vivi de lá para cá. Essa é a sede da associação na época, a gente não tem mais essa sede, o Antônio Wilson conviveu muito aí, eu vivi muito aí, anos da minha vida dentro dessa sede. Desse prédio aqui atrás, só metade dele, a outra metade era um serviço funerário do GDF, e a gente até brincava e dizia que era o espaço que nos cabia, era lado a lado com o serviço funerário. Sofremos
tanta luta política na época que a gente até fazia despiada. E esse telhadão à frente ali, à esquerda da foto, é essa grande varanda aí, que foi a própria associação, em mandatos anteriores ao nosso, que conseguiu recurso e construiu, era onde a gente fazia nossas festas, nossas assembleias e tudo mais. Aqui as pessoas que aparecem na foto estão num outro prédiozinho, que era um barraco que era a nossa cozinha, ali, o nosso refeitório, a varandinha era onde a gente sentava para almoçar, e essas pessoas foram componentes da primeira equipe do Brasília Tátil. Aqui a gente dando um treinamento para a própria equipe do Brasília Tátil, antes mesmo de botar o projeto em prática. O projeto nasceu daquela experiência. O que acontece? Quando eu escrevi o Brasília Tátil, eu já tinha escrito a monografia que o título é Artes Visuais para Pessoas com Deficiência Visual. Por isso eu sou também uma das pessoas observadas como objeto de estudo, né? Porque eu falava da minha vivência não só como observador, mas da minha vivência como alguém que vivenciou aquela experiência de um processo, uma pedagogia viável para pessoas com deficiência visual trabalhar com arte. E então, quando eu escrevi o projeto Programa Educativo Brasília Tátil, eu discutia, tanto quando eu escrevi minha monografia, quando eu escrevi o projeto, eu discutia com a Marta, que era uma nova integrante do grupo Artes Táteis, enquanto aqueles dois se afastaram, depois o Márcio também, ficou a Marta entrou, e aí acabou ficando eu, Flávio e a Marta. E eu discutia muito com eles aquilo que eu estava escrevendo, tanto na minha monografia quanto no próprio projeto do Brasília Tátil, e aí tem muita contribuição de ideias, de soluções que vinham a partir dos colegas de deficiência. Nessa foto, nós estamos visitando, e aí pessoas da equipe ainda visitando os locais que a gente ia antes de levar os alunos. E na nossa equipe sempre tinha pessoas com deficiência visual. A gente sempre fez questão de que o deficiente visual fosse protagonista na hora de fazer a mediação, levar o aluno para visitar uma obra de arte. Quem fazia a mediação eram pessoas que enxergam, mas pessoas cegas também. Na hora de trabalhar a criação artística numa oficina de argila, você tinha mediadores que enxergam, mas você tinha eu, Flávio e a Marta, como pessoas cegas, ensinando os alunos a trabalhar com argila. A gente sempre fez questão. Aqui, num segundo momento, antes também de ir buscar os alunos na escola e começar o projeto em si, a gente fazia toda uma articulação com os espaços culturais que a gente ia visitar para que as obras pudessem ser tocadas, para agendar as visitas, essa coisa toda, e a gente fazia o mesmo roteiro com os professores. Aqui a gente está numa conversa com os professores, ali atrás é o Museu de Brasília, Museu Nacional de Brasília, né? Que na foto dá para ver só uma parte dele, aquele que é uma meia esfera. E a gente ali faz um trabalho de vendar os olhos, aprender como é que seguir uma pessoa cega. A gente trabalhava muito esses outros conteúdos também, não só o conteúdo da questão patrimonial, da cultura patrimonial de Brasília, né? Das obras que iam ser visitadas o conteúdo da arte e educação em si, mas o conteúdo da deficiência, da inclusão, dos direitos humanos, a gente sempre priorizava isso. E então a gente no primeiro momento faz um treinamento com a equipe, num segundo momento a gente treina, a gente faz um roteiro com os professores para eles vivenciarem o que os alunos deles vão vivenciar, para eles conhecerem toda a tese do que é essa proposta, né? Aqui,
com os professores também, fazendo a oficina de escultura, porque o Brasília Tátil ele se dá em 2 etapas para o aluno, né? Para a gente ele tem muito mais etapas, que tem a preparação e fechamento e tal, mas para o aluno ele tem 2 etapas. Uma é a visitação a monumentos e obras de arte, a leitura de obras de arte. Aí, no caso, eu tenho na minha formação muita influência de Anna May, que eu falo, inclusive, na minha monografia, né? Essa é um dos autores citados, e eu tinha essa necessidade de trabalhar com a leitura de obras de arte. Então, na primeira etapa tem a visitação a obras de arte, e numa segunda etapa tem a oficina de criatividade, e no nosso caso aí o material é a argila. Então, os professores também vivenciaram conhecer essa técnica que a gente usa, né? Ali está eu conversando e ministrando a oficina. Essa é a Marta, essa de cabelo grisalho, Marta Ruffoni. Marta também ficou deficiente visual depois de adulta, ela era arquiteta, né? E aí não pôde mais trabalhar na profissão, aprendeu a trabalhar com argila. E a gente se conheceu, e enquanto outros saíram do grupo Artes Táteis, ela ingressou e a gente fez muita coisa junto. Aqui a mesma coisa, visitando, isso é no Itamaraty, isso é na Câmara dos Deputados, tudo isso era negociado para as pessoas poderem tocar as obras, né? Aqui já aliás, aqui acho que já começa com os deficientes visuais visitando, né? Aqui, ó. E já são os deficientes visuais visitando os espaços. O que eu resumi, tem muitas imagens, mas eu não ia poder mostrar muita coisa, eu peguei algumas só para servir de exemplo, né? Então, aqui a gente já começa a visitação com deficientes visuais adultos. A gente também fez a visitação com crianças com deficiência visual, crianças cegas, e a gente fez a visitação com crianças não cegas. Aí, no caso das pessoas não cegas, ali igual a gente fez com os professores, metade da turma ia de olhos vendados e a outra metade ia guiando, para também ter essa vivência de guiar o colega, de entender as necessidades do colega, de fazer a descrição da obra para ajudar que o colega que está tocando a obra tenha uma compreensão melhor, uma leitura melhor da obra. Isso a gente fez com todos esses públicos. Aqui já é a oficina, uma delas, né, com deficientes visuais, ó, que está em pé ali o Flávio, né, auxiliando a colega, e a outra Marta. Aí está um detalhe das mãos do Flávio. Ó, alguns deficientes com o trabalho que eles realizaram, tudo num dia, numa tarde ali, né? E isso sempre após a visitação, após todo um trabalho do conteúdo. Aqui, ó, gente, essas 2 fotos, se vocês repararem, ela está com um gravador digital na mão, aqui, o rapaz com um gravador digital na mão, porque até o período em que a gente estava dentro do ônibus, a gente pensava na questão pedagógica também. Não ia pegar um monte de crianças e jogar dentro do ônibus e esperar chegar no destino para começar um trabalho pedagógico. A gente sempre pensava uma atividade para ir fazendo no ônibus. Aí, no caso, essa já com adultos, né, com adultos deficientes visuais, a gente retornando, e a gente passa esse gravador de mão em mão, e a gente apelidou ele de bastão falador, e cada um contava para o bastão falador a sua experiência, fazia um depoimento do que foi essa experiência de um dia de visitação e de um dia de oficina. Aqui, se eu não me engano, essa turma talvez seja, a imagem já tem muito tempo, né? E eu também não consigo ver com tantos detalhes, mas pelo que eu me lembro da composição da imagem, talvez seja de crianças com deficiência visual.
que a gente visitando a Câmara dos Deputados, e nessa foto tem uma maquete que tem lá nos espaços da Câmara, que é justamente para ser tocado, uma maquete que a Câmara produziu para que pessoas com deficiência visual pudessem entender o formato do prédio e a composição dele. Então, já que temos isso também, além das obras de arte para ser visitadas, né, ali atrás está, inclusive, o Antônio Wilson, que era um dos mediadores na época da visitação. Antônio Wilson ali também, né, como mediador. Por isso havia um treinamento, quer dizer, eu tenho formação como arte educador, a outra pessoa que foi coautora do projeto, Luciana Lopes, né, pelo menos das primeiras versões ali comigo, tem formação em turismo, é turismóloga, então conhece todas essas obras e o histórico e os artistas que as fizeram e tal, mas as pessoas da nossa equipe tinham que conhecer isso também, né, para fazer uma boa mediação. Então, por isso a gente fez aquele treinamento antes com a equipe. Aqui, ó, as crianças sempre uma auxiliando a outra, com olhos vendados, e escolhi algumas imagens aí para. Aqui é uma criança cega lá do CEDV, eu lembro dessa foto aqui. Eu não lembro se ali era o professor ou o pai dela que também tinha, as pessoas tinham essa liberdade de vir a ajudar e a gente ter uma equipe maior quando tinha um público mais com mais necessidades, né? Tudo isso são amostras que eu coloquei, de imagens que eu coloquei para exemplificar, né? Porque tem a quantidade de fotos. Brasília Tátil aconteceu em 2009, depois em 2011, depois em 2013 e depois em 2015, se eu não me engano. Foram 4 versões. Então, tem muitas imagens e eu tinha que escolher algumas que servissem para contar essa história. Aqui a Marta, né, fazendo a mediação ali com os alunos. Isso era uma coisa engraçada. Quando a gente começava, tem imagens, Flávio ali com os alunos, que às vezes a gente está numa sala com muitos alunos e esculturas dos alunos aí que eu separei algumas como exemplo, e era aquela barulheira, principalmente crianças pequenas, né? Que eles naquela euforia, uma aula diferente, pessoas cegas que vão ser professores que estranhas ao ambiente da escola, que não era o professor que ela estava acostumada e tal, e elas com toda aquela euforia, uma barulheira danada. Assim que a gente começava o trabalho, davam uns 10, 15 minutos mexendo na argila, e elas se envolviam, que ficava um silêncio inacreditável. Assim, o quanto as crianças gostaram dessa vivência. Olha essa escultura, a releitura que essa criança fez do Congresso Nacional. Olha que criativo. E uma criança pequena, pelo que eu me lembro. Em alguns momentos, a gente trabalhava com grupos de crianças. Isso aqui é a interpretação que ela fez daquilo que ela visitou, do que elas fizeram. Em alguns momentos, a gente trabalhava colocando crianças em grupo e fazendo uma peça coletiva. Em outros momentos, peças individuais. No caso dos deficientes visuais adultos, todos faziam uma peça individual, um trabalho individual. Isso conforme a versão do projeto. Um ano foi de um jeito, outro ano foi de outro. Olha só, a liberdade com que eles apropriaram do que viram, né, e criaram sua própria obra. Essa aí é uma das que eu gosto muito. Olha que coisa linda essa peça. E crianças, olha a idade das crianças.
Sim, aqui na última versão do projeto, a gente teve essa ideia, eu não me engano se foi proposta da Marta, de cada criança fazer o seu trabalho num formato de azulejo, e a gente então ia levar essa base do azulejo já pré-produzida para que eles saíssem todos do mesmo tamanho, né? E no final a gente então reunia os trabalhos daquele grupo de alunos de uma mesma escola, de uma mesma turma, de uma mesma escola, para formar um painel e ao final, fazer um fechamento do projeto naquela escola com a colocação do painel. Aqui a gente montando ali com argamassa, você vê, tudo isso era trabalho que a gente mesmo fazia, até a parte de marcenaria, a gente mesmo se virava, comprava material e, né, e fixar o painel na parede, tudo a própria equipe com paixão no que estava fazendo, Aqui as crianças estão na mão delas ali, depois eu vou mostrar, eu até separei um aqui para mostrar ao vivo, um livrinho de capa preta com a imagem ali, parte da catedral, que era o material didático do Programa Educativo Brasília Tátil. Além da gente escrever um projeto, conseguir o recurso através do Fundo de Apoio à Cultura aqui do DF para realização, todas essas versões foram através de concurso, de edital, para se conseguir esse recurso, e aí tem toda aquela trabalheira de fazer o projeto seguindo aquelas normas todas, prestar contas no final, administrar o recurso todo como um recurso público, com todo rigor e tal, né? Então, além de escrever o projeto com toda essa preocupação aí para conseguir o recurso, a gente tinha essa questão do material didático para a nossa própria equipe, para formar uma equipe que tivesse condições de fazer um trabalho de mediação, um trabalho educativo com conteúdo. Tinha um material didático voltado para os professores, explicando o que era essa proposta do Brasília Tátil, como é que isso ia acontecer e tal. E tinha um material didático para os alunos. E numa dessas, eu não lembro se na última ou já na penúltima versão, a gente criou um outro material didático voltado para arte educadores. E também fizemos esse roteiro turístico e as oficinas com esse outro público, que era de arte educadores, pessoas que trabalham em espaços culturais e jornalistas que quisessem conhecer o Brasília Tátil. Então, para cada público, a gente tinha que ter uma didática diferente. Uma coisa é o Brasília Tátil para o professor, outra coisa é o Brasília Tátil para uma criança, outra coisa para um adulto cego e outra coisa para um adulto que não é nem cego nem professor, né? Cada público tinha que ter uma abordagem diferente. Bom, e aqui eu separei também, gente. Espera aí. Vou ter que abrir. Esse mesmo. Uma amostra que eu acho que deixa bem fácil de entender a forma com que a gente trabalha com a argila. O que acontece? A gente, com a privação da visão, se eu fosse trabalhar com argila ou com madeira, por exemplo, fazendo uma escultura, usando uma goiva para cavar, para retirar material e ir dando forma, né, retirando material e dando forma, retirando mais material e dando forma, aprofundando aqui, aprofundando ali, privado da visão não daria conta. Mas se eu trabalhar com o material agregando e partindo de figuras geométricas, figuras simples, que eu consiga sentir com o tato, aí eu tenho como ir construindo algo sem me perder. Então, se vocês repararem aqui, até já está algumas etapas, né?
pulei algumas etapas, está bem resumido, mas se você reparar, é um trapézio, e em cima dele um trapézio invertido e duas esferas, né? Tudo coisas que eu consigo fazer pegando um punhado de argila, batendo na própria mesa, quer dizer, eu estou usando a mesa e as minhas mãos como ferramenta, né? Claro que tem algumas outras ferramentas para auxiliar, mas o principal aí é o tato e a própria superfície da mesa ou da tábua onde eu estou trabalhando. Ó, aqui uma outra esfera oval que eu acrescentei ali, e aí já começa a tomar uma forma humana, acrescentando mais argila, e vai começar a tomar uma forma humana. Então, quer dizer, é a forma que trabalha essa técnica, que o Israel Kinsland trabalha nessa técnica dele, mais simplificada ainda para uma pessoa com deficiência visual poder... E aí, claro, depois que você aprende a fazer, você até pula etapas, você consegue fazer uma forma um pouco menos simples e agregar, ao invés de do mais simples possível, né? As imagens ali era justamente eu trabalhando, né? As imagens que passaram. E sempre a gente trabalha num tamanho de escultura que seja favorável a perceber com tato. Se eu fosse fazer a mesma forma num tamanho muito reduzido, aí eu já não conseguiria fazer, porque eu ia ter a questão da limitação do tato. Bom, gente, é isso. Aí a escultura pronta. Isso aí, inclusive, a foto é dela em uma exposição. É a única foto que eu tenho dela pronta. É isso, gente. E me dê aí, por favor, um feedback do tempo. Tudo certo, gente? Tudo certo, professor. Pode falar com o professor Wilson. Bom, o professor César demonstrou um trabalho para vocês onde a pessoa com deficiência é capaz de trabalhar a arte e, como vocês viram, o Brasília Tátil construiu um processo inclusivo dentro do Congresso Está Nacional. baixo mesmo o som do Antônio Wilson. Viu? Bom, bora ver se melhorou agora. Melhorou. O César, juntamente com o Brasília Tátil, construiu um processo inclusivo dentro do Congresso Nacional, dentro do Itamaraty, buscando autonomia de pessoas com deficiência visual. E hoje podemos demonstrar ao nosso município, aos nossos professores, aos nossos docentes, que a arte também pode ser trabalhada na parte inclusiva. E o César, na sua simplicidade e no seu trabalho artístico, veio demonstrar isso para a gente. César, você foi uma pessoa que eu aprendi a respeitar, gosto demais. Para mim é um amigo pessoal, um mestre que forjou o meu caráter como profissional, tanto que eu estou aqui hoje tentando desenvolver um trabalho na sua experiência. E para mim é uma honra estar dividindo esse momento com você. Só tenho muito a agradecer você, César, por participar e receber o nosso convite de coração e dividir um pouquinho o seu conhecimento. Ô, Antônio Wilson, eu que sou muito grato de você ter me convidado e, como eu disse e repito aqui, tenho muito orgulho de você. Gente, eu conheci o Antônio Wilson, ele ainda era estudante. Então, assim, eu vi todo esse crescimento do Antônio Wilson, crescimento profissional e tudo, e essa determinação dele de voltar para a Barra do Corda, e essa luta dele, eu tenho muito orgulho mesmo, muito. Gente, eu esqueci de mostrar, não sei se dá para ver aí, um dos materiais didáticos, que eu acho que esse é o mais importante. Mais um pouquinho, professor. Levanta o livro mais um pouco. Isso aí. mesmo. Tá, aí eu não sei se vai dar para vocês. Esse é o mais importante pela questão da adaptação, que esse é o material para os cegos, né?
os outros materiais, até peguei aqui material didático para professor ou para mediador, mas é um material convencional, impresso em papel, né? Como todo material didático para a pessoa que enxerga. Tudo que tem em tinta aqui, a gente tem a mesma informação em braille, mas além disso, ele é feito com um material diferente, um tipo de impressão diferente. Na época, Antônio Wilson ajudou muito nessa construção, porque como aqui a gente está trabalhando conteúdo de artes visuais, além de texto ampliado, texto em braille, né, a gente precisava de adaptar as imagens. Então, aqui, por exemplo, que é uma imagem mais simples, é fácil de um deficiente visual passar a mão e entender que isso aqui é uma cruz, que é, né, o primeiro esboço do plano piloto de Brasília, aqui já um segundo esboço e tal, mas é uma forma simples que você talvez consiga perceber com o tato. Mas quando você chega, aqui também, né, um pouco mais complexa, mas e aí tem texturas, tem relevo, e quando você chega, que também, mas pelo menos é uma forma simples ainda, mas quando você chega aqui, por exemplo, que você tem uma distinção entre o escuro e o claro aqui, como é que vai traduzir isso em relevo? Então, a gente colocou texturas diferentes, né? A forma de fazer essa representação, cada uma delas, aqui eu estou pulando algumas, né? Isso aqui, ó, por exemplo, é referente àquele painel, está dando para ver aí, gente? Áudio ligado. Aquele painel que tem dentro do Congresso Nacional, que é de vidro. Tá dando para ver? Creio que sim, César. Então, aí, quer dizer, a gente não tinha como representar. Tá bem, obrigado, José. Aí, a gente não tinha como representar o painel exatamente como ele é, mas o quê? Os elementos, as formas principais que dessem para a pessoa entender, passando as mãos aqui, que conteúdo tem naquele painel, que conteúdo artístico, que conteúdo cultural, que mensagem o artista passou naquele painel. E aí, para complementar isso, justamente porque por mais que você faça adaptações, você tem limitações, no final do livro vem um audiolivro, mas que ele funciona de forma casada com as imagens. Então, conforme a pessoa vai passando a mão, aqui tem uma numeração de página, né, que está em braille, e se ela botar o CD no aparelho de som, o CD vai falar, abra o livro e tal, não sei o quê, e vai dizer que caminho ela deve seguir, página tal, página tal, página tal. Se ela botar primeiro, se ela for primeiro no livro aqui, passar a mão, e ela botar o CD, nos próprios textos que acompanham, vai dizer corresponde à faixa tal do seu CD. E no CD corresponde à página tal do seu livro. Entende? Então, assim, se a pessoa quiser esmiuçar esse conteúdo, não é porque ela é cega que ela não vai poder. Aqui a gente procurou fazer, e isso só foi possível construindo com quem é cego, né? Não dá para eu achar, vou fazer assim e vai dar certo. Não, eu tenho que fazer, tenho que testar, tem que ter essas pessoas, que nem vocês, alguns aí, com certeza já fizeram audiodescrição, né? Na hora que a gente está construindo o conteúdo da audiodescrição para um filme, para alguma coisa que você pode produzir antes, você recorre a quem é cego para te dar esse feedback, né? A gente, inclusive, teve um pouco da nossa experiência com audiodescrição, eu não... acho que 2007, 2008, não lembro muito bem, que teve um festival de cinema em Brasília, e o secretário de Cultura da época, professora Dolores Tomé, professora de música aqui da cidade, chamou a gente, eu estava à frente da associação, o Tonilson deve lembrar isso, e chamou a gente para ajudar a construir a audiodescrição dos filmes que iam para o festival de cinema. E foi o primeiro festival de cinema com acessibilidade para cegos. A gente mal ouvia falar em audiodescrição aqui no Brasil, né? Então, Brasília
saiu na frente ali, e eles tiveram essa preocupação de buscar as pessoas cegas para ajudar a construir essa acessibilidade de forma que ela realmente funcionasse. Bom, professora Viviane, eu me perdi um pouco no chat. Eu não sei se teve perguntas para o professor César, que o monitor travou com tanta conversa. Se tiver alguma pergunta, eu possa repassar para o César, por favor. Professor Wilson, eu vou primeiro parabenizar, professor, estou aqui, eu vou usar a expressão babando, com tanta coisa linda que passou, né? E tantos elogios para iniciar da sua voz, viu? Muito elogio dessa voz, muito bonita. E também, aproveitando a fala do professor Wilson, para responder alguns questionamentos de colegas que vinham aqui no PV e perguntavam por que não desativa o chat, porque conhece, o professor Wilson tem sempre nos sensibilizado para essa questão da inclusão da pessoa cega, que utiliza desse leitor, né, que é uma poluição sonora muito grande. E eu quero dizer para quem está ouvindo que quando eu tiro direitos, então eu preciso sensibilizar para que todos participem. A gente precisa começar a nos policiar, né, para também acessibilizar. Acessibilidade é também, como é que eu vou usar? Atitude. Então, a gente precisa tomar atitude e respeitar o direito do outro, né? Então, que nas próximas a gente consiga incluir melhor esse público. Então, agradeço, mas o chat não foi como era antes, professor. Eu sei que teve uma poluição muito grande aí, e não teve perguntas, professor, só elogios. Até porque tratava-se de uma apresentação, de um trabalho lindo, belíssimo, e quando a gente fala em arte visual para cego, a gente fica perguntando como, né? E foi muito bem respondido. Eu estava dando 1001 possibilidade de trabalho, né? Estava aqui comentando que eu estou com minha irmã do meu lado, eu digo, olha como a gente pode trabalhar matemática aí usando essas artes. Eu consegui até compreender, fazendo a escultura, aquelas esculturas que você vai mostrando por partes, a gente consegue compreender. Foi belíssima a apresentação. Imagina virar para alguém e dizer, não, você vai fazer a figura humana, de corpo inteiro. Para qualquer pessoa, não é só para um cego. Qualquer pessoa diz, não, eu não dou conta. E aí eu pego vocês, adultos, se fizerem uma oficina comigo, com o Flávio, acho que com o Antônio Wilson também. Antônio Wilson fez isso com a gente aí quantas vezes, né, Antônio Wilson? Você vai ver que numa tarde você faz uma escultura dessa, se seguir esse caminho que a gente trabalha, sabe? Então, assim, isso para a gente, inclusive, é uma coisa que eu comentava com meus colegas na faculdade e em eventos como esse aqui, que quando a gente procura uma metodologia para a pessoa com deficiência, às vezes a gente acaba descobrindo uma metodologia, um jeito de dar uma boa aula que serve para todos, né? Que é universal. Né? E quando você não pensa na pessoa com deficiência, aí você não vai ser universal. Mas quando você pensa, normalmente é. Normalmente também serve para quando você faz algo pensado para a pessoa com deficiência, com essas adaptações, como esse livro, né? Esse livro serve para uma pessoa com deficiência e para uma pessoa não deficiente, né? Então, a gente buscar esses caminhos, essas adaptações pedagógicas, né? Eu não sei nem se dá para dizer que é adaptação, porque é um caminho que a gente só não tinha feito antes, né? E uma coisa que me marcou, por exemplo, quando eu falo muito ali do Centro de Ensino Especial, inclusive na minha monografia, quem quiser, eu não sei, tem que ver como é que faz para disponibilizar isso para quem tem interesse, eu até separei antes da apresentação de hoje, mas eu lembro assim, que eu falo muito na minha monografia, eu defendo muito os centros de ensino, porque nesse decorrer dos últimos anos, eu vi muito ataque aos centros de ensino. Não temos nada contra a educação inclusiva, a educação tem que ser inclusiva, mas eu não acho que os centros de ensino sejam segregadores, tem todo um discurso aí, pela nossa própria experiência de vida, quer dizer, foi a minha passagem, e já há anos eu era deficiente visual, e o que me incluiu, fez voltar à faculdade, resultou nesse projeto que vocês viram e tudo,
foi a minha experiência num centro de ensino convivendo com outros cegos, entende? Então, isso, aonde que isso foi segregador? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando se fala em desmantelar centros de ensino. Centros de ensino é uma herança que a gente tem que ver o que vai fazer com eles, e que, se você perguntar normalmente para as pessoas com deficiência, ou todas ou quase todas defendem. E a outra coisa que eu queria... Só acrescentando aqui, como eu costumo dizer, cada caso é um caso, né? Antes da gente tirar, é importante conhecer aquela realidade. Às vezes a gente fala, como a gente vai fazer com a pessoa com deficiência? Não, qual é a realidade da pessoa deficiente que você trabalha, né? Então, a gente tem que conhecer os casos. E quando você pensa num desenho universal, em algo universal, se eu vou planejar minha aula, eu vou esperar que o aluno com deficiência chegue? Não, com ele, quando chegar, eu tenho que estar preparada para aquele momento. Eu tenho que preparar para estar acessível para aquele momento. Muito importante a sua fala. Teve alguns momentos, o Flávio, por exemplo, tem uma história que ele conta, ele no centro de ensino especial, trabalhando com artesanato. Aí a professora, se eu não me engano, estava fazendo um colar, uma pulseira, alguma coisa assim. Aí a professora chegou e falou, não, deixa que eu arrumo o arame aqui para você e você bota as miçangas. Aí o Flávio falou, não, por que você vai arrumar o arame para mim? Não, porque você não vai dar conta de fazer. Ele falou, quem disse que eu não vou dar conta de fazer? Entende? Teve uma exposição nossa... César, teu áudio está cortando. Cortou. Cortou? Não está ouvindo mais teu áudio. Cortou não, professor. Vê aí se o senhor não desativou o seu. Tá legal. Estou ouvindo aqui. Tá legal. E eu estou ultrapassando o tempo ou eu posso falar mais um pouquinho? Professor, a gente está quase estourando, mas o senhor pode acrescentar e agradecer. Não Sim, só para concluir, que eu acho essa história interessante. Aí eu vi o Flávio dizendo para a professora, né, quando ela disse, deixa eu fazer aqui essa parte do arame aqui para você, e depois você coloca as miçangas. Aí ele falou, não, deixa que eu faço. Não, mas você não vai dar conta. Quem disse que eu não vou dar conta? E pegou e fez. Entende? Então, assim, como você falou, quem sabe das nossas necessidades e das nossas limitações somos cada um de nós, né? Cada um de nós. Então, assim, tanto para você não subjugar uma pessoa com deficiência, quanto para não excluir, vamos construir todo mundo junto. Eu acho que esse é o melhor caminho. Bom, eu acho que está bom, né? Não dá para falar tudo. Professor, Eu agradeço a aqui, oportunidade. O que você, César, poderia falar sobre baixa visão e cego total? E cego total tem diferença? Baixa visão e cego total tem diferença? Tem muita diferença. Inclusive, assim, o cego total, para vocês que são professores, é mais fácil, entre aspas, de entender as necessidades, porque, de certa forma, é um padrão, né? Privado de visão, né? Pessoa cega é aquela que não vê absolutamente nada, então você tem os outros sentidos como um caminho para falar do teu conteúdo, para montar a tua aula e tal e tal. E já o baixa visão não tem esse padrão, né? Eu enxergo, por exemplo, eu tenho baixa visão porque eu não tenho visão central, mas eu tenho visão periférica, entende? Quer dizer, aí depois de um tempo no ambiente eu começo a entender o ambiente. Por quê? Porque eu tenho visão lateral aqui, limitada também, fragmentada, mas agora minha visão central para ver detalhes, para ler, não dá para ler, para ver o rosto das pessoas. Não, eu vejo que tem alguém na minha frente, mas não vejo o rosto. Mas com essa visão fragmentada, mais o que eu estou ouvindo, mais o contexto, eu sei que eu encontrei o fulano na rua. Entende? Então, assim, já um cego total ele não teve essas outras informações visuais, que são fragmentadas, mas são informações. E você vai ter aquela pessoa que é baixa visão e que não tem nada do periférico e tem um túnelzinho de visão. Só vê, até consegue ler. Se ele grudar o rosto no papel, ele consegue ler, porque ele tem aquele túnel de visão. Então, a forma dele interagir com as coisas é completamente diferente da minha. Então, aí você começa a ter
aí tem o que não vê cores, tem o que... Aí fora vai, né? Então, essa não é uma área que eu conheço muito. Eu conheço a minha baixa visão e as minhas necessidades, mas eu sei que tem muita diferença. Eu vejo os professores da educação especial falando sobre isso, e realmente tem muita diferença. Mas tem também entre pessoas cegas, né? Eu vejo colegas cegos que são cegos de nascença e não tem uma boa mobilidade com a bengala, anda meio zigue-zagueando. E vejo outros que nem o Antônio Wilson, que pega a bengala assim, e o Antônio Wilson não é cego de nascença, né, Antônio Wilson? Exatamente. Colegas nossos ficaram Adquirida. cegos adultos, como o Flávio, e pegava a bengala e saia andando rápido assim, sabe? E se localiza no espaço, às vezes melhor do que quem enxerga, sabe exatamente o que está aqui do lado, o que está ali na frente, entende? Então, a noção espacial, a forma dele entender é diferente, né? Tem essa diferença de pessoa para pessoa mesmo. Pois é, professor. Pois aqui nós vamos encerrando nossa participação, agradecendo. Muito obrigado, professor Wilson, por nos contemplar com esse presente que é o professor César Magalhães, né? Que o professor Wilson que nos apresentou. E agora eu vou passar para a professora Fabíola acrescentar as considerações finais. Muito obrigado, boa tarde para todos. Em nome de todos, agradecemos ao professor César e ao mediador Antônio Wilson pelas colaborações. Tenho certeza que todos nós vamos sair melhores depois desse momento grandioso. Aproveitamos o momento para pedir que inscrevam-se no canal, dê o joinha, acione o sino das notificações, que isso é muito bom para o nosso canal. Chegamos ao final de mais um trabalho exitoso proposto pelos seminários virtuais. A Secretaria Municipal de Educação convida para a próxima sexta-feira, dia 21 de agosto, com a temática Educação Infantil, antes, durante e depois da pandemia, com Fabiana Canavieira, da UFMA, e Medidas de Segurança no Ambiente Escolar, com o professor Dr. Marcos Pacheco. A Secretaria Municipal de Educação agradece a todos e a todas e até o próximo evento.